Paulo começa a carta com uma saudação, não como alguém que busca ostentar um currículo ou busca ostentar títulos, mas como um servo de Jesus Cristo, e como isso contrasta com o mundo. Se, de um lado, o mundo afirma que a nossa dignidade está nas nossas posições sociais, nas nossas conquistas, ou no nosso saldo bancário, Paulo nos lembra que a verdadeira grandeza está em pertencer a Jesus Cristo. Além disso, fomos lembrados também que nós somos participantes da obra da graça de Deus, uma obra que Deus mesmo iniciou em nós e que certamente Ele há de concluir. O texto avança e agora Paulo vai explicar algo que naturalmente poderia escandalizar algumas pessoas, que é a sua prisão. Como que o maior nome, como que o grande líder do cristianismo se encontra preso. Ele vai desenvolver isso nesses versículos e há muitas lições para nós. Vamos ler o texto? Ouçamos com fé, que diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido ao progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados do Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos as Escrituras e que as Escrituras, sendo lidas e pregadas, não sejam vãs palavras lançadas ao nosso coração, mas que elas sejam frutíferas na nossa alma. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. É interessante o quanto as nossas ambições pessoais, e aqui a pergunta não é se temos ou não temos ambições, mas quais são as nossas ambições. Mas é impressionante o quanto essas ambições que nós temos definem a forma como nós enxergamos a vida e como nós medimos sucessos e fracassos. Se você tem a ambição de enriquecer, por exemplo, provavelmente vai interpretar tudo o que acontece à sua volta em termos de ganhos ou perdas financeiras. Se a sua ambição é ter reconhecimento, provavelmente você vai interpretar cada evento da sua vida pelos aplausos ou pelas críticas. Se a ambição da sua vida for apenas levar uma vida confortável, provavelmente você vai avaliar tudo em função daquilo que preserva ou ameaça a sua tranquilidade. As nossas ambições, elas funcionam como lentes que moldam a maneira como nós lemos a realidade. Quem já viu aquele filme Prenda-me, se for capaz, lembra que o Leonardo DiCaprio interpreta o Frank? E o Frank é um cara que vive completamente consumido pela ambição de conquistar mais dinheiro, mais poder, mais fama. E como tudo na volta dele, sejam pessoas, negócios ou seus relacionamentos, eram avaliados pelas lentes dessa ambição. Agora, o que o Frank e o apóstolo Paulo têm em comum é que ambos são pessoas ambiciosas. E esse trecho que a gente leu de Filipenses revela quais são as ambições de Paulo. E aqui nós nos deparamos com um contraste decisivo. Enquanto o Frank no filme está em liberdade, a sua ambição malévola o escraviza por dentro. Paulo, ainda que preso, é uma alma livre. As nossas ambições revelam profundamente aquilo que está guardado dentro do nosso coração. E o final do versículo 18 revela para a gente qual era a ambição da vida de Paulo.
Diz assim: Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Essa ambição de Paulo molda completamente todo o seu pensamento, molda toda a agenda do apóstolo Paulo, molda todas as suas prioridades. É por isso que, mesmo preso, mesmo aguardando o julgamento, ele não escreve a sua carta em um tom fúnebre. Mas a gente vê que há uma tonalidade de profundo contentamento, de uma profunda alegria e também de esperança. Por isso que ele começa aqui o versículo 12 de uma forma impressionante, que diz assim: aquilo que me aconteceu tem, ao contrário das expectativas, ao contrário do que as pessoas imaginavam, ao contrário, tem servido ao progresso do evangelho. E essas coisas, elas são curiosas, porque essa prisão que deveria calar o evangelho, que deveria silenciar o evangelho, tornou-se instrumento para o avanço do evangelho. Então, se a expectativa do Império Romano, quando prende Paulo, era de alguma forma abafar o Paulo e tudo aquilo que ele representava, o efeito foi completamente o contrário. Isso fez com que o evangelho avançasse ainda mais. A igreja também fica com medo. A igreja também fica temerária com a prisão do apóstolo Paulo e achando que talvez por conta disso toda a fé cristã ficaria mal afamada, talvez começaria um êxodo dentro das igrejas, mas o efeito também foi o contrário. A igreja passou a receber ainda mais pessoas. Fica claro nesse relato de Paulo de que Deus, de fato, é o autor soberano da história. Que a história vai para onde Deus assim deseja e que nada, absolutamente nada, tem poder de mudar o curso dessa história. Agora, Paulo vai destacar duas reações imediatas à sua prisão, que vai totalmente na contramão das expectativas do império, da igreja, de todo mundo. A primeira, uma reação dentro da prisão, que ficou evidente para os guardas, ficou evidente para todo o palácio, de que aquele cara preso não era um criminoso. Paulo, que era guarnecido por homens maus, acostumados a lidarem com outros homens maus, eles olham para Paulo e começam a ver coisas diferentes. Era um prisioneiro que, ao invés de ficar o tempo todo protestando ou querendo dar carteiraço na corte de César, Paulo aproveita todo o tempo ali na cadeia para falar de um tal de Jesus que foi crucificado na extremidade oriental do Mediterrâneo e que aquele Jesus, morto pelo império, rejeitado e abandonado pelos seus patrícios, não é um baderneiro político, não é um baderneiro religioso, mas se trata única e exclusivamente do poderoso Filho de Deus. E que isso aconteceu para a expiação dos nossos pecados e que mediante a fé nele, em Jesus, nós seremos salvos da ira de Deus. Paulo começa a falar isso para todos os soldados que faziam a sua guarnição, os caras ouviam isso e aí começou a espalhar um burburinho. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, Roma, sem saber, trouxe o evangelho para dentro das suas fronteiras. Trouxe o evangelho para dentro de casa. De modo que quando Paulo termina a sua carta aos Filipenses, ele fala algo muito emocionante. Ele diz: todos os santos lhe enviam saudações. Mas tem um grupo especial, especialmente os da casa de César. Vários desses homens maus, vários desses soldados maus, quando ouviram o evangelho, Cristo os atraiu para si. Eles converteram a Cristo e agora há santos na casa de César. E esses santos da casa de César mandam saudações para os agora irmãos em Cristo de Filipos. Louvado seja Deus. Além dessa reação dentro do palácio, há uma reação fora também, que está aí no versículo 14. Irmãos motivados no Senhor estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, aquilo que foi feito para amedrontar os cristãos e os calar, uma espécie de mensagem, olha só, se a gente está fazendo isso com o grande líder de vocês, o que
a gente vai fazer com vocês. O ponto é que os Césares não sabem nada. De que esse, que para eles é só mais um movimento no decorrer da história, ninguém pode frear. Ninguém pode calar, ninguém pode mudar o curso do que vai surgir a partir desse movimento. Homens e mulheres agora, por causa da prisão de Paulo, se levantaram e começaram a anunciar Cristo com ainda mais determinação. É legal que o Tertuliano, ele faz uma leitura, vendo o histórico de perseguição que ainda acontece com os cristãos. Ele diz que o sangue dos mártires é semente para os novos cristãos. E a história nos mostra que não é só o sangue dos mártires, mas qualquer ação que tenta barrar com o cristianismo. Parece que é mexer em formigueiro. Mais cristãos vão surgindo e sendo atraídos para Cristo. Paulo avança o relato, nem tudo são flores. Algumas pessoas começaram a pregar com maior coragem, com maior ousadia, mas também um grupo de pessoas começou a pregar Cristo com uma motivação torta. Paulo cita eles aí no versículo 15, que diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Aqui no versículo 15 não se trata de falsos mestres, não são hereges pregando, eles estão pregando corretamente o evangelho, o problema é o coração deles, o problema é a vaidade. Provavelmente se trata de pessoas que eram influentes na igreja de Roma, mas com a chegada do apóstolo Paulo, esses caras perderam um pouco de influência, começaram a ser menos citados nas rodas de conversa, e agora enxergam na prisão de Paulo uma oportunidade de resgatarem esse protagonismo e começaram a pregar. Paulo não os repreende, afinal, Paulo sabe que o povo que está ouvindo essa mensagem por essas pessoas não sabem das suas intenções, então importa que Cristo está sendo pregado, ele se alegra, ele diz isso nos versículos 17 e 18. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. É isso aqui que está acontecendo nos versículos 12 e 18 da carta aos Filipenses. E eu penso que isso nos ensina pelo menos 3 lições básicas. A primeira delas, Paulo quer nos ensinar sobre perspectiva do reino de Deus. Irmãos, um dia todos os crentes no Senhor herdarão aquilo que nós temos como promessa. Todos nós viveremos sob novo céu e nova terra. E ali nenhum de nós mais vai viver segundo os nossos impulsos egoístas e as nossas interpretações a partir da nossa condição pecaminosa. Na Nova Jerusalém, absolutamente tudo vai fazer sentido. Nós, com corpos glorificados, sem pecado algum, a gente vai experimentar, viver e interpretar absolutamente tudo da perspectiva do reino de Deus. Entretanto, há um chamado de Deus para o seu povo, mesmo nós vivendo aqui nessa realidade, limitados pelo tempo e pelas circunstâncias da vida. Um chamado que é muito negligenciado por muitos cristãos, que é nós vermos os acontecimentos da nossa vida já agora da perspectiva do reino de Deus. Eu sei que talvez todos nós aqui somos tentados a viver como se fôssemos clientes de Deus e do seu reino. E dessa perspectiva nós somos o Aladim e Deus é o gênio da lâmpada, só aguardando a gente chamar para fazer algum pedido e ele nos servir. Mas o chamado de Deus para cada um de nós é que nós não venhamos a viver como se fôssemos clientes, mas somos garçons do Senhor. Somos servos do Senhor e do seu reino. E quando nós, de fato, assumimos esse estilo de vida para nós, tudo muda. As coisas simplesmente mudam de figura. Paulo é um grande exemplo disso. Olha o versículo 12, ele diz que aquilo que me aconteceu tem ao contrário.
servido ao progresso do Evangelho. A gente já parou para pensar quais coisas são essas que Paulo está dizendo que tem, ao contrário das expectativas, feito o Evangelho avançar? Quando a gente olha para o histórico de vida do apóstolo Paulo, a gente vê que não é um histórico de agora é só vitórias. Mas a gente vê um fracasso ou um sofrimento contínuo na vida de Paulo. Quando a gente olha para toda a vida dele, nós vemos um homem que foi perseguido em Damasco. A gente vê um cara que foi rejeitado em Jerusalém, um cara que foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado e preso em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor na cidade de Corinto. É um cara que enfrenta feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e chega em Roma preso e algemado. Paulo se entristece com tudo isso? Paulo se fere com tudo isso? É claro que sim. Paulo é gente como a gente. Mas Paulo é um homem de profundos princípios, de modo que, mesmo diante de tudo isso, Paulo consegue superar a tentação de murmurar. Mesmo diante de tudo isso, Paulo consegue superar a tentação de reclamar, de se vitimizar, mas ele olha e diz assim, que todas essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. E eu sei também que nós somos tentados a achar que esse tipo de coisa é só para Paulo ou para os grandes heróis da fé. Isso aqui é para o povo do Senhor. O povo de Deus é chamado para viver a vida e interpretá-la a partir da perspectiva do reino. Por isso que a gente vê, às vezes, muito crente que só reclama. Por isso que a gente vê, às vezes, crente que só murmura. Nada tá bom. Sempre tem um ponto para questionar. Às vezes, o que está faltando é isso daqui. Perspectiva de reino. E o que Deus quer nos ensinar através dessa passagem é que a gente venha, de uma vez por todas, a assumir esse estilo de vida para nós. Segunda lição importante aqui dessa passagem é que absolutamente nada para o Evangelho. Ainda no versículo 12, tudo aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo contribuiu para o progresso do Evangelho. Nada e nem ninguém consegue e vai conseguir abafar a mensagem de Jesus, meus irmãos. Absolutamente ninguém. A gente vê, ao olhar para o retrovisor da nossa história, que vários impérios, movimentos, perseguições aconteceram para frear isso, para acabar com isso. Hoje esses impérios, essas histórias, a gente só vê nas aulas de história do ensino médio e do fundamental. E o Evangelho continua progredindo, avançando. E eu me lembro de uma guerra muito famosa que acontece por volta dos anos 1600, na Boêmia e na Morávia, que é a atual República Tcheca. Esse lugar ele foi dominado por um rei católico, muito sanguinário, era um cara impiedoso com os protestantes dessa região, e ele começa ali uma brutal perseguição. 15 líderes foram decapitados, os membros todos foram levados para o calabouço e para as minas como escravos, as escolas foram fechadas, bíblias foram queimadas, os inários foram colocados fora, os catecismos todos deixaram de existir, tudo queimado. O que a gente vê é um grande êxodo, 16 mil famílias refugiadas, e essas pessoas vão ficar por quase 100 anos procurando fugir dessa perseguição. Até que no ano de 1722, um grupo de morávios cruza a fronteira da Alemanha e eles chegam às terras do conde Zinzendorf, que era um proprietário de terras que dava asilo a essas pessoas, a esses andarilhos. Ali foi construída uma pequena aldeia chamada de Herrnhut. E o Zinzendorf não era só um proprietário abastado de terras, mas ele era também um pastor. 5 anos depois de acolher esse grupo de pessoas, no dia 13 de agosto de 1727, próximo do meio-dia, um grande avivamento começa ali naquele lugar. E eles iniciaram uma grande vigília de oração, dividiram as pessoas em 2 grupos para sempre ter
alguém orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E essa vigília começou e ela durou 100 anos, sem parar um segundo sequer. Durante os 150 anos, mais de 2.000 missionários saíram dali e foram espalhados pelo mundo. Dentre eles, um oleiro muito simples, alguém que a gente olhava, não dava nada, até que um dia o conde Zinzendorf chegou no oleiro e perguntou se ele estava disposto a levar o evangelho aos esquimós. A proposta não era nada tentadora. Ele teria que ir sozinho, sem dinheiro, e provavelmente ele não voltaria mais para sua casa. O oleiro responde ao Zinzendorf: posso orar um pouquinho? Bate a cabeça, ora por 2 minutos e diz assim: eu só preciso de uma coisa. Eu preciso que o senhor me consiga um par de sandálias usadas e amanhã cedo eu mesmo partirei. O Zinzendorf conseguiu o par de sandálias ao oleiro, combinou com ele: amanhã cedo eu vou até a sua casa e a gente vai combinar alguns detalhes. No outro dia, o Zinzendorf chega na casa do oleiro, a casa está fechada, não tem ninguém. A vizinha chega e diz ao Zinzendorf que antes do sol nascer, o oleiro confiou todos os bens a essa vizinha e disse que tinha uma missão muito importante. Não podia esperar e ele partiu. O que a gente sabe desse oleiro é isso. Não tem mais um documento na história que fale sobre o paradeiro dele. A única coisa que a gente sabe é que o evangelho chegou entre os esquimós. E hoje, segundo o último censo, 50% dos esquimós são crentes. Porque o evangelho chegou ali através de um moraviano. O que começou com uma perseguição para acabar com o crente, fez com que mais da metade de todos os esquimós se rendessem aos pés do Senhor Jesus. A promessa que nós temos, meus queridos, é que essa batalha já está ganha. A gente vive o meio dela. Nós sabemos como ela começou e a gente sabe como ela vai terminar. Nada e nem ninguém vai frear, nada e nem ninguém tem condições ou poder para barrar a igreja do Senhor Jesus. A lição que fica para a gente: mesmo que nós não entendamos, tudo acontece em prol do avanço do evangelho no mundo. Mesmo as maiores catástrofes que a gente vê nos noticiários, mesmo esses, mesmo que a gente não entenda, funciona para que o evangelho avance e Cristo vá traindo o seu povo para si. Terceira lição que a gente aprende. O ponto não é se temos ou não temos ambições, mas quais são as nossas ambições. E a última lição é que a verdadeira ambição do crente deve ser a glória de Deus. Final do versículo 18, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. Aqui a gente entra no coração do apóstolo Paulo. A maior ambição desse homem, mesmo preso, não era a sua liberdade. Não era a sua reputação, o que as pessoas iriam pensar uma vez que ele está preso. A maior ambição de Paulo não é sair dali vivo. A maior ambição do apóstolo Paulo, e serve de lição para cada um de nós, é ver Cristo sendo proclamado. A maior ambição na vida de Paulo é ver o evangelho sendo ofertado a pecadores miseráveis como cada um de nós. Enquanto o mundo mede a sua ambição em termos de sucesso, riqueza, reconhecimento ou poder, o crente mede a ambição pela glória de Deus. A pergunta que dirigia Paulo, e a gente começa a entender o modus operandi da vida dele. Havia uma pergunta que dirigia a vida dele que era: Cristo está sendo exaltado? Cristo está sendo glorificado? Então está tudo bem. Então eu estou bem, apesar de todos os pesares. Uma vez que o Cristo, que um dia atraiu esse homem, essa fera indomável que sai
da sua cidade a Damasco para matar crente. Agora nada mais importa do que ver Cristo sendo exaltado na sua vida. Agora nada mais importa para esse homem que se define como embaixador em cadeias do que ver o seu Cristo, o seu Jesus, o seu Salvador sendo glorificado, mesmo que sobre algemas. É com isso que eu quero que a gente saia essa noite. Que cada um de nós possa refletir sobre quais têm sido as nossas ambições, o que tem feito nós perder o sono. Que a gente venha, de fato, a nos submetermos completamente à glória de Deus, que a gente venha a dar nome aos nossos sonhos, que a gente venha a dar nome aos nossos planos e submeter absolutamente tudo isso debaixo do cinturão da glória e da exaltação do nosso Jesus. E uma palavra também para aquele que talvez ainda não tenha Cristo, alguém que esteja nos assistindo, ou vai nos assistir depois. Talvez essa pessoa tenha construído toda a sua vida sobre várias ambições, seja estabilidade financeira, reconhecimento das pessoas, um sucesso profissional ou até uma busca insaciável por prazer ou segurança, mas no fundo, a gente sabe que tudo isso não é suficiente para preencher o vazio que há no coração. Paulo um dia foi assim. Paulo um dia buscava essas coisas, Paulo um dia tensionava, ambicionava todas essas coisas, até que um dia ele descobriu que há somente uma ambição na vida que de fato vale a pena morrer por ela. Até que um dia Paulo descobriu que há somente uma ambição na vida que realmente satisfaz o vazio que se encontra no lugar mais íntimo alojado da nossa alma, que é a ambição de vivermos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Esse Cristo que um dia veio ao mundo, entregou a sua vida por pecadores como nós, e que ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos viver para Ele. E somente nesse Jesus que nós encontramos perdão dos nossos pecados, paz verdadeira e aquela alegria que não depende de nenhuma circunstância. Por isso, hoje é dia a gente de fato entregar definitivamente a nossa vida a Cristo Jesus, aquele que ainda não tomou essa decisão. Que Cristo venha a atrair todos para si e que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas e também na vida dessa comunidade em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Semana que vem a gente continua o relato de Paulo, ainda dando algumas explicações, e que Deus opere isso nos nossos corações, essa alegria que abunda, mesmo as circunstâncias mais desfavoráveis, que eu tenho certeza todo mundo tem uma dificuldade para chamar de sua. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, por ter atraído nós a Ti. Mesmo nós, outrora, não o amando, não o querendo, aprove o Senhor estender a Sua graça salvadora sobre nós. E nós bendizemos, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes temos deixado problemas periféricos da nossa vida tomar conta, de modo que nos desesperamos, de modo que perdemos o controle, mas que nós venhamos, Pai, de uma vez por todas, ensina-nos, Senhor, a isso, a entender que o maior problema que tínhamos, o maior boleto que tínhamos, que era o boleto, um extrato de dívida que havia contra Ti. Esse boleto foi pago na cruz do Calvário. Esse extrato de dívida que havia contra nós foi exposto na cruz do Calvário para dizer que somos Teus, Senhor. Para dizer que isso que tinha poder de nos subjugar, nos condenar eternamente, já não existe mais. Ensina-nos, Pai, a confiar mais em Ti. Assim como Paulo, Teu filho, Teu servo, apesar de todos os pesares, apesar de todas as lutas que ele vivia, apesar das feridas que ele ganhava no curso da história, ele não deixou nada disso definir. Antes ele
entregava a Ti e a Ti somente. E o Senhor o lavava com bálsamo na sua alma. Queremos ser assim também, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe daquilo que tem nos tirado o sono, daquilo que não tem deixado a nossa alma encontrar a paz que o Senhor prometeu a cada um de nós. Ensina-nos, Pai, a sermos mais confiantes em Ti. Que venhamos a identificar todas essas nossas dores e lutos, dar nome a elas e colocá-las diante da cruz. E que uma cruz seja cravada em todas as áreas da nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.